Pessoal, tá rolando uma aula vaga. Mais uma vez, eu, Cício Filgueira, estou aqui ao meu lado, Rafael Pirra Arruda. E aí, pessoal? E Matheus Mago Martins. Olá, galera. O tema de hoje é imperialismo. Quando falamos de imperialismo, estamos nos referindo a uma série de fenômenos de cunho político, social e econômico que vão marcar o mundo a partir do século XVIII, se fortalecendo no século XIX e dando margem para o surgimento do século XX, com todos os seus conflitos, sua exploração social a nível mundial, o surgimento de uma divisão global do trabalho que parte o mundo em eixos produtivos norte-sul, entendendo o norte como espaços desenvolvidos e o sul como áreas subalternas à hegemonia do capital. Isso significa dizer que o imperialismo é um dos fenômenos mais importantes para a história recente da humanidade, uma vez que ele explica os processos de exploração que os países centrais do capitalismo projetam sobre espaços periféricos. Nesse episódio, vamos discutir especificamente os conceitos que definem essa prática, ou esse fenômeno da história mundial, e debater um pouco sobre como há uma retórica por trás dos eventos que marcam a exploração dos países industrializados europeus sobre África e Ásia. Fica para um outro momento discutir as relações de poder entre Estados Unidos e os demais países da América Latina. É bom antes trazer para o programa a fala de um dos imperialistas da época. Tem aquela citação do Jules Ferry, que foi o primeiro-ministro francês em 1880. É importante a fala dele porque já dá uma introdução de onde veio o imperialismo, como ele se consolidou naquele momento ali, né? Porque ao contrário daquele ditado que diz que filho feio não tem pai, o imperialismo tem um pai sim e tu consegue dizer quem foi, né? É o pai dele falando aqui, abre aspas. O imperialismo é filho da industrialização. Nos países ricos, onde o capital abunda e se acumula rápido, onde a indústria se expande de modo constante, onde a agricultura, inclusive, deve mecanizar-se para sobreviver, as exportações constituem um fator essencial para a prosperidade pública e as oportunidades para o capital. E a demanda de mão de obra refletem a magnitude do mercado externo. Fecha aspas. Jules Ferry, 1880. Imperialismo, capitalismo e industrialização. Tá tudo junto aí e o imperialismo vai ser o reflexo dessas duas coisas. E começa logo dizendo o seguinte: o imperialismo é filho da industrialização. E que industrialização era essa? A gente está falando da segunda revolução industrial. Enquanto a primeira revolução industrial se concentrou em poucos lugares, em poucos países, como principalmente ali na Inglaterra, a segunda é uma expansão dessa mecanização das indústrias e etc. No caso, a gente vê a Alemanha, a gente vê a Bélgica, a gente vê o fortalecimento da França, a gente vê a Itália. Na segunda revolução industrial, nós temos características como o surgimento, o fortalecimento da energia elétrica, o surgimento da lâmpada elétrica. Vocês falou aí do surgimento da eletricidade e acho interessante pautar aqui como o processo científico nesse contexto vai ganhar dimensões de debate público e chega até a questão da competitividade entre cientistas buscando aí melhores fórmulas ou maneiras de inovar o desenvolvimento tecnológico da sociedade. E uma delas é justamente o debate, a batalha das correntes entre o Edison e o Tesla. Tu podia dizer isso, de que lado tu fica nessa disputa? Enquanto o Edison estava ali criando a lâmpadazinha, eu escolho o nosso querido Tesla, porque ele matou, além de ter matado menos animais, ele desenvolveu o que a gente usa até hoje, que é a energia alternada, né? Que a gente encontra nos nossos fios aqui. Edison matou animais? O que foi que o Edison fez? Ele pegou a corrente alternada e deu choque em um elefante em praça pública para provar que matava. Então ele matou um elefante para provar a agressividade da energia alternada. Somente isso, né? Somente. Voltando aqui, a gente vê aí o aço, certo? O aço é muito mais trabalhado, começa a surgir maquinários de aço, a gente vê o crescimento das ferrovias nesse período, o trem a vapor, deixa de existir os barcos a vapor, por exemplo, começa a surgir
os de consumo de combustíveis fósseis, como o diesel, são mais eficientes e mais rápidos. A gente vê o surgimento do telégrafo, a gente vê o rádio, o telefone. Inclusive, Dom Pedro II teve na convenção que foi apresentado o telefone. E comprou o primeiro. Foi. Dom Pedro II era um grande entusiasta dessas tecnologias que estavam surgindo ali. É interessante falar sobre como essas tecnologias alteravam e incentivavam transformações na produção ou no imaginar essa produção, a exemplo da disputa que a gente falou aí sobre a criação da ideia de eletricidade entre o Edison e o Tesla. Também surgiram vários outros cientistas nesse contexto, meio que independentes entre si, mas com a premissa de trazer o progresso, o desenvolvimento, é o ápice da ideia técnica do iluminismo. E também essa ideia vai acabar se revertendo do discurso técnico para uma transformação prática na vida das pessoas. Veja, imagine como não era diferente para um cidadão acostumado a viver num espaço urbano iluminado por lâmpada a óleo de baleia, começar a vivenciar o que é a luz elétrica. Trocar dentro da sua casa a iluminação a vela por uma lâmpada, sabe? Os ritmos de produção ficam diferentes. A fábrica ela pode funcionar à noite. Isso é uma transformação muito forte nos modos de vida. Outra coisa que a gente pode dizer é como essas novas tecnologias vão diminuir as distâncias do mundo. Não porque propriamente as distâncias fiquem geograficamente menores, mas porque elas aproximam os contatos. Por exemplo, um trajeto que era feito em 2 semanas num barco a vela ou depois num barco a vapor, num barco com motor a combustão, a diesel, por exemplo, era feito muito mais rapidamente. As pessoas chegavam a distâncias que antes eram inimagináveis em questão de semanas. A própria informação com o telégrafo, com o telefone, ficou muito mais ágil. Tudo isso faz com que o mundo se torne, de certa forma, menor. Tudo isso, todo esse arcabouço, essa ideologia do progresso, essa crença, essa esperança nas transformações dada pela ciência, compõe um quadro que a gente se acostumou a chamar na Europa de Belle Époque. Até a questão artística, isso vai, tipo, fotografia, cinema vai começar a engatear. A fotografia, é verdade, a fotografia, se eu não me engano, a primeira foto é do século XVIII, né, velho? É a foto de uma janela. As relações sociais também, né? Imagine que os meios de locomoção agora são muito mais ligados à coletividade urbana, tem os bondes. Vale salientar a mudança no corpo também, nesse sentido aí. Com o surgimento das academias, a gente vê no final do século XIX a primeira Olimpíada do tempo moderno, ou seja, há uma transformação também no corpo. Então, o mundo está vivendo uma transformação que os europeus vão chamar de Belle Époque. Só que Belle Época para quem, né? A gente vai ver que se a Europa estava se desenvolvendo, estava ganhando essas novidades tecnológicas e tudo mais, era a custo de outros locais. Né? Se há luxo e desenvolvimento em um espaço capitalista, significa com certeza que há opressão e exploração em algum outro espaço. Não dá para existir crescimento sem usurpação e exploração dentro do sistema capitalista. É meio que aquilo que o Benjamin falava, né? Todo monumento histórico é monumento de barbárie. Se você vê as grandes obras monumentais, algum operário, algum trabalhador se lascou para erguer aquilo ali. É o Bertolt Brecht, né? Fala, né? O Bertolt Brecht fala também, né? No poema dele. É o que ele fala de Tebas, né? E para essas potências europeias, como França, Inglaterra, Alemanha, crescerem nesse nível e poderem propor essas inovações e tudo mais para os seus cidadãos, lá a industrialização estava bem avançada. Várias indústrias foram sendo criadas, aumentando de tamanho, começando a produzir cada vez mais. Produziram tanto que não tinha consumidor para isso. A classe operária, a classe trabalhadora desses países, não conseguia comprar. Os salários não foram aumentando junto. O pessoal da indústria se juntou com o pessoal dos bancos, porque cada um tinha capital para investir, tinha dinheiro, e formou-se o capital financeiro. Você une o capital industrial com o capital dos bancos, né? Um vai entrar com a grana da indústria, o outro vai financiar. Por que teve essa necessidade de exportar? É importante a gente parar um pouquinho aqui para falar sobre como estava esse capitalismo nesse momento. A segunda revolução industrial ela é caracterizada por um crescimento do mercado consumidor europeu e também de produtor. Ou seja, há uma expansão da industrialização na Europa. A primeira revolução industrial foca bastante na indústria inglesa. Nesse contexto, a gente já está falando mais da Itália, Bélgica, a Alemanha, a França também,
que serão os principais atores nesse contexto aqui também, juntamente com a Inglaterra. É importante situar nesse momento essa conexão entre as indústrias, por exemplo, e o mercado financeiro dos bancos. Porque há um aumento da concorrência, da expansão da Revolução Industrial para outras áreas da Europa, há um aumento de concorrência de oferta, né? Ou seja, há mais empresas, há mais indústrias precisam de mais capital financeiro, também para a atualização. Não é barato você atualizar as máquinas se você era uma empresa muito antiga. Essas mudanças e transformações tecnológicas também geravam custo. Era importante, de um lado, ter o mercado financeiro, ter um investidor ali perto de você, um banco investidor perto de você, mas também fez surgir os oligopólios, facetas do mercado, facetas do capitalismo ali, para se adaptar nesse momento. Então a gente teve 3 principais facetas desse momento, que é o trust, o hold e o cartel. O trust é quando há uma fusão de empresas, ali naquele momento, do mesmo ramo, para controlar um processo. Qual é o exemplo que a gente tem de um trust aí, pessoal? Ambev. Ambev. Porque a gente vê aí a reunião de vários rótulos de cerveja sob a tutela de uma mesma marca, está por trás dela, e que praticamente tem aí, sei lá, uma caralhada de % do mercado de cerveja no Brasil. Do mercado consumidor. Brahma, Antártica, Skol, tudo Ambev. O outro é o holding. O holding, diferentemente do trust, não há uma fusão propriamente dita. No holding, uma empresa controla as demais. Ou seja, todas as ações que tiver da empresa de baixo, ela tem que se submeter à empresa de cima líder desse segmento. Qual é o exemplo que a gente tem aí para dar do holding? A Disney, velho. A Disney e o Camundongo lá saiu comprando tudo, né? Eles mandam na Pixar, na Marvel, na Lucasfilm, nos filmes de Star Wars, né? Agora estão mandando na Fox, eles também mandam nos parques temáticos também. Porque o interessante do holding é que ele pega essa diversificação também de cenários. E as empresas continuam sendo independentes. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Silvio Santos, né? O cara tem mais de 40 empresas. E a gente não sabe, assim, quem não é por dentro do negócio, a gente não sabe. Minha mãe, que assiste o SBT todo dia, ela só sabe ali da Jequiti e da Telecena. Você usa produtos jequitícios? Usa não, cara. O outro modelo é o cartel. O cartel, ao contrário dos outros dois, é uma associação para controlar os preços e também o mercado. O exemplo básico disso aí é o posto de gasolina. O posto de gasolina se junta para controlar o preço da mercadoria, no caso a gasolina, e ao mesmo tempo ter o controle sobre as demandas. Tem outro exemplo de cartel aí? De drogas, né? Mas aí... Cartel de drogas, exatamente. O de Medellín. Essas empresas vão se juntar nessas formas de holding, trust, cartel, e com isso elas vão exportar, vão sair dos seus territórios nacionais e vão para outros países. O foco vai ser África e Ásia, principalmente. São locais que estão mais vulneráveis e são locais em que elas podem fazer essa exploração melhor. Eu acho que aí a gente tem que fazer uma distinção ainda antes sobre o que é que essas empresas estavam produzindo. Porque quando há produtos mais refinados ou mais tecnológicos, eles são realmente destinados ao consumo do mercado europeu. Vou dar um exemplo. Carro. A segunda revolução industrial vai trazer o carro como uma premissa do desenvolvimento tecnológico da autonomia do indivíduo. O cara ter o carrinho dele para dirigir para qualquer lugar, porra, sensacional, é a marca da segunda revolução industrial. Mas essa dinâmica de produção de carro para venda e no consumo de um mercado autônomo fica muito restrito ao mercado europeu, ao mercado norte-americano. Quando se parte para expandir os mercados para a África e para a Ásia, está se buscando uma coisa muito específica nesses espaços coloniais. Primeiro, matéria-prima para esses produtos industriais mais bem acabados e refinados. Aí a gente vai falar então de busca de minerais, aço, de commodities básicas para a produção de gêneros alimentícios. Algodão, por exemplo, papoula, produção agrícola também. Produção agrícola de um modo geral. Então, em resumo, a Europa no século XIX é um espaço de frutificação do progresso, do desenvolvimento tecnológico. Ainda que a China fosse o maior império do mundo até então. A gente tem essa mania de achar que a Europa é centro das coisas, do tipo de história que te aprende na escola muitas vezes. Mas grande parte da história da humanidade, o foco era a Ásia. A Ásia, sempre, por maior parte da história, sempre foi o lugar mais desenvolvido. O jogo começa a virar justamente nesse período aí, porque você vai ter essa invasão europeia nesses outros locais. E muito se deve ao progresso tecnológico, né, velho? Enquanto a China estava
atrás, né, do processo tecnológico desse momento. Em momentos atrás, quando a gente vai falar, por exemplo, ali da Idade Média, a China está com um processo tecnológico poderoso, né, inclusive de barco, mais potente do que as caravelas europeias. Mas é aquilo, não dá pra falar de Idade Média chinesa, né? É um conceito europeu. Os caras estavam há 1000 anos lá com um império enorme. A gente não sabe, tipo, por que o Império Chinês não quis se expandir, não quis se tornar ainda maior. Ele meio que se fechou nele mesmo. Quando você vai comparar, até o século XVIII, ele tá muito à frente. Mas ele não passou por essa Revolução Industrial. E isso vai gerar um conflito mais na frente. É desse lugar, da Revolução Industrial, então, que a Europa consegue olhar para o resto do mundo e dizer, dá para tirar dali. Eu tenho recursos agora para conseguir, em uma dinâmica de crescimento que eu estou vivendo, estou ficando mais desenvolvida tecnologicamente, eu posso ocupar esses espaços e retirar de lá o que é que eu preciso para aumentar, incrementar os meus lucros. Com esse olhar que a Europa parte para a África e para a Ásia para buscar lá matéria-prima para suas indústrias e para abrir também mercados consumidores para produtos mais básicos de sua industrialização, como, por exemplo, tecidos. Vai ser uma das tônicas do processo de colonização a venda de produtos têxteis, por exemplo, da Inglaterra para a Índia. Se os países não quisessem, o que acontecia? Não tem essa escolha, não. Não tinha essa escolha, né? Porque ainda tinha uma produção secular de tecidos de alta qualidade, né? Aí vão ser duas dinâmicas, sabe, Arruda, que vão se imbricar. Primeiro, a da imposição, de fato, através da força e da lógica do progresso, sendo colocado como discurso de missão civilizatória, e também a questão do valor de produção. A gente vai ver que a produção em escala da indústria consegue encobrir, mesmo do outro lado do mundo, da Inglaterra, ele consegue encobrir a produção manual indiana, que é secular. E foi como tu falou, não tinha muito quem querer. O pessoal era realmente forçado a entrar na lógica. Tipo, o indiano, que a vida toda produziu de uma forma, lá no país dele, foi forçado a produzir de outra forma, visando vender para outro local. Se ele, sei lá, produzia seus tecidos para vender ali naquela localidade daquele jeito, ele pensou, não, agora tem que produzir esse tecido desse jeito para vender para os ingleses, para vender, sei lá, para outro lugar do Império Britânico, que era enorme. Tem aquele negócio de dizer que o Império Britânico, o sol nunca se punha nele. Era mais ou menos essa frase. Por quê? Porque, realmente, a Inglaterra tinha possessão na África, ali no subcontinente indiano, na Ásia, todo lugar. Na China, né, nos portos chineses ali. O olhar do europeu para a África e para a Ásia, primeiro era determinado por uma impressão de que aqueles espaços eram desprovidos da lógica de progresso. E também se olhava com um certo discurso sobre a acomodação de excedentes populacionais. Se falava muito na época que a Europa crescia em população e que isso justificaria a necessidade do homem europeu de migrar para esses espaços não industrializados, levando uma dinâmica de progresso, de civilização para esses lugares. Mas a gente vai ver que isso é só um discurso. Até porque tinha um sentimento bem de aventura. O pessoal ia lá, não, vou ser um desbravador, um aventureiro, vou conquistar esse território não explorado. Isso também mexia, não é só a questão econômica. Ela era muito importante, mas por trás também tinha essa questão aí de vou levar a civilização, vou levar a religião até por algumas vezes, porque alguns missionários também acompanhavam esses empresários para lá. Isso dentro desse populacional estava muito naquela de achar, a população da gente está crescendo demais e ele vai conseguir produzir o suficiente para alimentar ela. É um negócio meio malthusiano, né? É meio que aquela parada do Thanos, né? Dos Vingadores. Tem gente demais aqui e tem que matar uma galera para poder abrir espaço. Não estavam matando a galera, mas... Ou jogar para fora, nesse caso, né? Obviamente, não era a galera rica. Os ricos iam para lá para instalar as empresas, mas você tem que levar a mão de obra da galera da classe operária para isso. Até assim, você tem que ter uma mão de obra especializada para estar passando ali o ensinamento de como mexer com maquinário e tal. Pessoas, o capatazes e tal, algumas pessoas assim. E operários também, mas em essa classe assim, mais especializada, como tu falou, né? Porque você vai botar a indústria lá longe, o pessoal desse outro país não conhecia aquela tecnologia, né? Então você tinha minimamente que passar alguma informação para eles. O capitalismo é tão foda, velho, que nessa lógica do imperialismo e dominação de espaços coloniais ou neocoloniais, também vai ter um movimento para ocupar espaços simplesmente para impedir que outros países ocupassem. É aquela história, eu não quero nem explorar aqui,
eu não tenho nem recursos ou interesses agora de explorar, sei lá, a Gâmbia, mas eu vou ocupar esse território para impedir que outra potência venha ocupá-lo e tirar recursos dele para gerar uma concorrência para as minhas indústrias nacionais. Essa é a lógica que a gente chama de ocupação de bases estratégicas para neutralizar a concorrência. Em tese, queria um livre comércio, mas na verdade o que você arrumou foi oligopólio e monopólio. E os outros países europeus, nessa mesma lógica aí, Mago, tô brigando lá nessa concorrência internacional com meus vizinhos aqui, europeus, né? O que eles fizeram? Vou começar a criar protecionismo. Você aumenta a taxa dos produtos que vêm de fora. Tipo, a galera da Inglaterra ia começar a botar um imposto maior sobre o produto da França, a galera da Alemanha aumentava o imposto dos produtos que vinham da Bélgica. Por quê? Porque assim você só ia ter, dentro do seu país, produtos feitos ou lá ou tirados lá das suas colônias. A ideia é que você lucrasse cada vez mais. Isso desemboca num sentimento ufanista de nacionalismo que depois vai dar em muita merda. Exatamente. Tipo, a briga vai ficar cada vez maior por esses territórios, né? E leva a essa questão, a corrida cada vez maior pelo neocolonialismo que tu comentou. Por que neo, né? Neo novo, obviamente, porque a gente já viu a Europa colonizando o mundo, de certa forma, antes. Vocês devem lembrar do século XVI, as grandes navegações. O pessoal chegou aqui na América. Sabe um exemplo bom disso aí? Brasil. Esse lugarzinho chamado Brasil, que ele foi colonizado. Então agora seria um novo momento de colonialismo, mas com perspectivas um pouco diferentes. Já com essa perspectiva de transformação do capitalismo ali, desse mercado financeiro. E é bom a gente diferenciar, né, Mago? Esse colonialismo que a gente já viu com esse neocolonialismo que a gente está vendo agora no século XIX. Você tem características diferentes. Apesar de os dois serem de explorar regiões distintas da Europa, mas eles têm uma lógica distinta. O colonialismo, velho, ele é marcado ali no período do século XV ao século XVIII. E o principal foco de exploração da Europa, no caso, no mundo, é a América. É o novo mundo. O pessoal tem descoberto, entre aspas, há algum tempo. Sim, um mundo de maravilhas, Eldorado, tópico, tudo mais. O que vai reger economicamente essa exploração da América no colonialismo é o mercantilismo do Estado. É a ideia de que o Estado está dominando a economia e ele quer enriquecer com o monopólio comercial desses novos territórios. Então vai ter uma lógica muito de extração de riquezas desses territórios. Era uma questão mercantil. Você pode até lembrar que quando o pessoal vem para cá, pro Brasil, os capitães donatários, aquele pessoal da capitania hereditária, eles não tinham a posse da terra, não. Era a coroa portuguesa que dava, tu pode ir lá no Brasil, tu pode explorar, mas a terra é minha e tu vai pegar um pedaço disso que tu extraiu de lá e ficar para tu, de lucro, para o resto da coroa. Então você tem que ter essa noção. Já no neocolonialismo é diferente. O Estado ainda tem participação. Tem. Mas são essas empresas aí, essas grandes indústrias, junto com os bancos, botando dinheiro neles, né? Que vão para esses outros países. Então, a lógica já é mais uma lógica industrializada, uma lógica desse capitalismo financeiro. O Estado aí, nesse caso, ele só dá apoio à burguesia que financia a exploração. Você tem essa ajuda mútua. No caso do colonialismo, é o Estado absolutista que toma de conta de tudo. E outra coisa que a gente pode destacar no colonialismo é que o discurso que está por trás dele, porque ninguém é de se colocar como vilão, ninguém quer se dizer eu sou foda, eu vou explorar o mundo todo e eu vou enriquecer porque eu posso. Eu vou botar miséria em outros locais do mundo, mas eu preciso de uma desculpa. A desculpa no contexto do colonialismo era a expansão do cristianismo, era levar o evangelho, a boa nova, para povos que desconheciam a fé cristã. Já o neocolonialismo, ele vai ter uma perspectiva bem distinta. Para começar, que o período histórico dele é outro, é o século XIX. E ele vai ser marcantemente voltado para a exploração de espaços como África e Ásia. Aqui a lógica, como a Ruda já adiantou, é de monopólio capitalista. O que é que isso significa? São empresas que estão atuando nesses espaços periféricos, apoiados pelo Estado. Não é mais o Estado é dono desses espaços e ele tira todo o lucro dele. O monopólio mesmo já diz, é o controle do mercado. São grandes empresas que vão estar atuando aí, controlando esses mercados coloniais, e o Estado serve só de apoio, de braço armado, para dar garantias.
E qual vai ser a desculpa da vez? E a desculpa da vez é a ideia de missão civilizatória. O branco europeu é uma delícia, né? Eu vou civilizar agora. Se antes você tinha esse discurso religioso, de levar a expansão católica, principalmente, católica para a América, que era um lugar que não conhecia nada de Deus, agora é o seguinte, você vai levar o progresso, que é aquilo, a gente está se desenvolvendo, a gente tem indústria, a gente tem tecnologia. Aqui a gente tá na Belle Époque, meu amigo. Você quer não, é? Você não quer não, é? A gente tem a civilização massa. Então a gente quer levar isso para esses povos aí, esses povos que são, abre aspas, né? Selvagens, subdesenvolvidos, bárbaros, né? Meu amigo, até aqui a sombra é diferente. Aqui a sombra é de luz elétrica, mano. Nós, como europeus, com essa civilização mais desenvolvida, a gente tem essa missão, esse mandamento, por assim dizer, de levar para esses povos essa cultura da gente. Então a missão civilizatória é isso. Os caras falavam que era o fardo do homem branco. Agora tu me lembrou, Arruda, de um poema do Rudyard Kipling, que justamente fala sobre isso. Ele coloca nesse poema, vou ler um trechozinho aqui. O fardo do homem branco? Exatamente. Assumi o fardo do homem branco. Enviai os melhores de vossos filhos. Condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Como se a estadia do europeu na África e na Ásia significasse um serviço deles ao africano, ao asiático, que ia conhecer as glórias do progresso e do desenvolvimento. Tinha esse fator econômico muito forte, mas também tinha esse discurso político e moral também muito forte. Tipo, eu vou me aventurar, eu vou ser o explorador, eu vou ser o civilizador, eu tenho que prestar esse serviço à humanidade, de levar cultura e civilizações locais. E que, na verdade, a gente via que não, né, velho? Você chegava lá e você ia buscar essa exploração. Pegar a matéria-prima, pegar a mão de obra barata dessa galera e fazer com que esses povos ali seguissem a lógica que favorecesse esse novo mercado mundial capitalista e que favorecesse, obviamente, a sua metrópole, né? Como colônia, eles não tinham outra opção. Isso me lembra também o texto da HQ das Aventuras de Tantan. As Aventuras de Tantan no Congo. Tantan Tintim. Tantan, como diz meu caro Cício. Eu não sei se o pessoal vai lembrar que é Tintim. Eu mesmo mal vi o desenho dele. É da minha época, mas eu não gostava muito. Caramba, mas Tintim hoje é muito famoso, velho. Teve uma live action agora há pouco com Jude Law. É da tua época não, Berra. É da época do teu avô. Não, eu sei que é antigão. Mas, tipo, tinha desenho na época da gente. Passava na TV Cultura. Eu não vi esse filme, não. É bom. As Aventuras de Tintim, antes de ser desenho animado e live action, eles eram HQs. Foram desenhadas pelo EG lá no início do século XX. E acaba que elas são permeadas pelo discurso colonialista da época. Em especial porque o EG é belga. E o Estado belga, como herdeiro do rei Leopoldo II, vai assumir o controle do Estado independente do Congo. Que nem é independente, nem é Estado. É simplesmente uma colônia belga. É muito bizarro. E a gente vai ver o Tintim sendo um estimulador, evidente, era para criança, a história em quadrinhos na época, ele é um estimulador da reprodução desse discurso de neocolonialismo nas crianças belgas. Vocês podem ver isso olhando na capa aí do episódio, um exemplo básico do Tintim colonialista. Tá lá o Tintim, né? O Tintim era um repórter, não é isso? O Tintim era um repórter que ia investigar mistérios e aventuras por vários lugares no mundo, e ele acaba indo bater no Congo. Eu jurava que ele era um detetive, velho. Não é foda? Mas assim, ele vai pro Congo pintar miséria no Congo, velho. O cara mata macaco e veste a pele do macaco, mata elefante, é um Tintim totalmente e politicamente incorreto. Sai com as presas do elefante. Pra crianças, hein? As crianças da Bélgica adoraram. E aquilo, a forma que o negro é representado nessa HQ, ela é muito ofensiva. Você vê um negro que é estereotipado, os lábios, a coisa meio animalesca, eles falam de forma errada. Lembrava muito o blackface, né? Eles são retratados como mais burros do que o Tintim sempre. O Tintim sempre passa a perna neles e tudo mais. Tem uma cena que é absurda nesse sentido, que é a cena do trem. O Tintim tá pilotando um Ford bem antigo, aquele modelo T, e ele acaba ficando enganchado em cima de uma ferrovia. Vem um trem africano, repleto de africanos dentro, maquinista e tudo mais, e o trem bate no carro, só que o que se desmonta não é o carro, é o trem. Faz sentido. O trem fica completamente destruído. Faz sentido. Isso só demonstrando que o que é feito pela Europa e o que é feito pela África tem uma distinção muito grande. E o pior de tudo é que na hora de colocar o trem nos trilhos de volta,
a gente vai ver uma cena muito característica do que é a ideia de missão civilizatória do europeu. O Tantan vai organizar os africanos que estão todos tentando, de uma certa forma, emular as vestes europeias, tentando imitar o que o europeu veste sem muito sucesso, porque tem um camarada que usa jaqueta militar, mas ele usa jaqueta militar com cueca, samba, canção e bota. Tem outro camarada que usa gravata, mas usa gravata sem camisa e de saia. Então é uma coisa muito confusa, como se o africano ele tentasse imitar o europeu, mas ele nunca conseguisse atingir esse nível. E o Tintin vai organizar esses camaradas para levantar o trem, chamando eles de preguiçosos, de incapazes, gritando com eles, dando ordens, sem que o Tintin bote mão na massa em nenhum momento para levantar o trem. Ele é somente o camarada que comanda. Isso tudo reflete muito a lógica do que é o europeu, de como ele se percebe como um cara que vai levar a civilização para a África, mas é levar a civilização convertendo através do trabalho forçado essas populações africanas ao processo de progresso. Essa forma como você representa esse pessoal é uma coisa bem complicada. Ou seja, é imperialista. Acho que só precisa dar mais um conceito, que é o do darwinismo social, que faz a gente entender também bem por que isso acontecia. Eu acho que vocês lembram do Darwin, né? O biólogo constrói a teoria da evolução, só que é o seguinte, aquilo ali funciona dentro da biologia. A questão do ser mais apto, estar mais bem adaptado, que consegue se adaptar melhor ao ambiente, conseguir sobreviver e deixar mais descendente. E aí a evolução segue. Grosso modo é isso. Teve um pessoal na época que pegou as ideias darwinistas e quis botar para a sociedade, para como os seres humanos se relacionavam entre eles, e chegou a extrapolar isso aí para dizer que você tinha raças diferentes entre os seres humanos. Que a ideia de raça é uma ideia que não faz sentido nenhum hoje em dia. Porque não hoje em dia, já faz décadas que a gente só fala de raça enquanto fator da sociologia. Mas, digo, todo mundo é igual, não tem diferença racial, assim. Só que na época não, né? Tem um filme que retrata esse fato aí do darwinismo social, recente, inclusive, que é o Django Livre, né? Tem uma cena lá do jantar que é explicitamente falando do darwinismo social. Que o Leonardo DiCaprio, o personagem do Leonardo DiCaprio pega um crânio, né, pra explicar a diferença da inteligência de um negro e um branco. A ideia era essa. Pseudocientífico. Quem é que vai ser o mais apto da coisa? O europeu branco. Tipo, ele vai ser essa raça que tá acima. As outras vão vir abaixo dele. Cada uma menos apta que o europeu branco. E até falar europeu branco até é pleonasmo, né? Porque, obviamente, se não fosse branco, não seria considerado europeu. Esse darwinismo social vai marcar, dar um ar científico pra coisa, e vai levar depois a eugenia, que vai se desenvolver também bem forte no século XIX. Aqui no Brasil tem isso. Que é aquela ideia, tipo, eu preciso de pessoas dessa raça melhor no meu país. E proibir também a questão de misturar as raças. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, para ficar no exemplo bem próximo da gente, e porque daquela coisa de quão racista o país da gente foi e depois que os negros foram libertos aqui, você vai ter o Estado brasileiro fazendo política de embranquecimento. O pessoal começa a trazer europeu para cá, para trabalhar nos campos e tudo mais, e deixa o negro para lá, não vai tentar arrumar um trabalho para ele. Pelo contrário, ele vai evitar que o negro tenha acesso à terra aqui. Por exemplo, o Nordeste na época estava passando por um problema de declínio econômico, o açúcar, o algodão nordestino estava mal, você tem o Nordeste que antes era uma grande potência econômica dentro do Brasil, caindo de produção. O Sudeste estava começando a ficar bem, por causa do café. Só que você não vê esses trabalhadores nordestinos, em sua maior parte negros, né? Ou mestiços, que para eles era pior ainda o mestiço do que o negro, migrando para trabalhar nessas lavouras. Eles preferem importar da Europa. Você vai ter o Renato Kell, o Raimundo Nina Rodrigues, que eram cientistas da época, defendendo que a gente precisa fazer essa eugenia positiva, era assim que eles chamavam, de pegar essa população da gente e tentar embranquecer ela cada vez mais, porque daí o país vai ser um país melhor, moralmente melhor, vai se desenvolver de uma forma mais coesa. Esse negócio de casar branco com negro não era interessante, porque o mestiço, ele era naturalmente pior, ele era ruim, ele podia fazer, ele descambava para a criminalidade mais fácil, ele tem uma tendência ao crime, uma tendência ao vício mais fácil, era um degenerado. Toda flor quando nasce já traz o espinho. É uma coisa bem animalesca, né, Arruda? É instinto, não é racional. Vai da pessoa, é da essência de ser mestiço, ser dessa forma. Assim como é da essência do negro ou do asiático. O asiático tá um pouquinho acima do negro ainda, mas todos eles abaixo do europeu. A gente estranha quando vê, por exemplo, um filme que está retratando esse período, até mesmo ali o período de segregação nos Estados Unidos, ali, do século XX. A gente estranha, como é que o branco aí não pode usar nem o mesmo banheiro que o negro, né? Não pode usar o mesmo local no ônibus que o negro.
Eles pensavam realmente daquela maneira. Isso era a década de 60 do século XX, né? Não tenho uma ideia. Imagina como era no século XIX. Como a história é importante para você explicar esse processo de racismo das pessoas. Isso vai dar espaço para muitas coisas acontecendo nesses locais. Você vai ter campos de concentração na África. A Alemanha inaugura a ideia de campos de concentração se não me engano, na Namíbia, que era a colônia alemã naquela época. Você vai ter zoológicos humanos na Europa. Eles pegavam os negros e levavam para lá. Você tem um filme que fala sobre isso, que é a Vênus Negra, que era uma mulher, eu não lembro o grupo étnico dela agora, que ela foi levada para a Europa, ela fazia turnês com ela para mostrar, porque ela tinha um físico bem voluptuoso, os quadris largos e tudo mais e tal. O pessoal achava isso muito exótico, e era um zoológico que se fazia com esse pessoal. Ainda nas colônias alemãs, os médicos lá tinham carta branca para fazer experimentos. Vários crânios de negros foram levados para a Europa para fazer esses estudos, comparar o tamanho do crânio negro com o crânio do branco, comparar o tamanho do crânio do negro com o crânio de macacos, para ver se ele era mais desenvolvido ou não era. Então, esse darwinismo social, essa eugenia, vai dar esse respaldo para essa galera poder civilizar essas outras pessoas. É isso que eu acho foda. É um discurso muito amparado no que era considerado ciência na época, pra gente ver que a ciência não é algo absoluto e que ela não é perene, ela se transforma. A crença cega na ciência é muito perigosa. Até porque na época todos os cientistas não defendiam isso. Só que havia um certo consenso. Luz é bom, né? Mas luz demais cega. Então, como ele estava falando, toda essa questão econômica do concentração do capital, formar monopólio e fazer essa exploração capitalista, junto com essa ideia de que eu vou levar a civilização, de que você tem raças diferentes, cada uma superior à outra, vai fazer com que os europeus vão e recolonizem a África e a Ásia. Eles agora têm os motivos ideológicos e práticos para fazer isso. Exatamente. E, obviamente, isso vai dar confusão. Você vai ter uma concorrência para esses territórios, né? Porque é aquilo. Você não vai querer que seu rival europeu tenha mais poder que você. Cada um bota seu país numa posição melhor possível. Quando a gente estava falando ali da Revolução Industrial, a gente viu que os britânicos começaram na frente, né? Com a industrialização e depois os outros países da Europa. Após a unificação da Alemanha e da Itália, que é tardia ali na década de 70 do século XIX, eles começam a correr atrás desse prejuízo mais fortemente, né? Não quer dizer que eles não tinham essas pretensões anteriores, mas agora com o Estado unificado, com o primeiro-ministro e tal, há um fortalecimento desse ideal de colonização. Então existe aí, para amenizar esses ânimos aí que Rafael estava falando, das tensões entre os países na concorrência pelo mercado, surge a Conferência de Berlim ali entre 1884 e também tem 1885. O objetivo era manter boas relações entre as potências europeias, evitar uma matança lá na Europa e fazer, objetivamente, ocupação efetiva da África, seguida de notificação às demais potências. Isso é muito interessante, porque não era notificado, não. Você simplesmente chegava lá e vou ficar tomando de conta daqui e não dou aviso pra ninguém. A ideia mais ou menos é tipo, dizer, eu vou explorar tal lugar aqui, você não vem pra cá não. Se levanta e marca um xizinho ali no mapa. A ideia é bem essa. Inclusive, a gente pode lembrar que não tem um africano nessa conferência de Berlim. A galera estava partindo a África lá, à torta e à direita. Essa questão de manter boas relações entre as potências europeias está muito relacionado à ideia do equilíbrio europeu. Uma perspectiva na época de que deveriam se evitar conflitos em larga escala dentro da Europa, mantendo uma certa paz e estabilidade, uma harmonia nesses espaços, mas que não limitava, por exemplo, conflitos entre povos europeus e povos ditos bárbaros, não civilizados no restante do mundo. Então, a Conferência de Berlim ela é dada para evitar que os europeus entrem em guerra consigo mesmos. Na Europa. Mas não é de forma alguma um limitador para conflitos entre a Europa e territórios asiáticos ou africanos. É feito a mãe diz, dá um grito, menino, vai brincar lá fora para não quebrar os móveis. Porque os europeus entendiam que eles eram, né, os donos dos outros locais. Eles eram civilizados mais para brigar dentro de casa. Dentro dessa perspectiva aí
da Conferência de Berlim, eles começam a efetivamente a registrar, a marcar os seus territórios ali na África. Existia basicamente dois tipos de intervenção, o que eles chamavam de colônia de enraizamento e colônia de enquadramento. Enraizamento é quando eles mandavam o colonizador para lá. Por exemplo, a África do Sul. A África do Sul é um exemplo de enraizamento. E de enquadramento é quando o colonizador formava minoria ali, era somente o dirigente da exploração do povo local. Só para deixar claro, quem participou da Conferência de Berlim foram Itália, França, Reino Unido, Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos estava lá também, Alemanha, o Império Otomano, que depois da Primeira Guerra Mundial não existiu mais, Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia e o Império Austro-Húngaro. Outro império também que não existe já depois da Primeira Guerra Mundial. E nenhuma nação africana. Pois é, né? Vamos dividir a África sem os africanos. E diga-se de passagem, Império Turco-Otomano e Estados Unidos estão aí somente para assistir, eles não estão dando pitaco não. Tanto que a gente vai ver que o grande resultado dessa conferência é a partilha da África praticamente entre França e Inglaterra, deixando umas parcas partes do antigo Império Colonial de Portugal e Espanha com seus antigos donos e algumas migalhas dessa partilha sendo dadas à Alemanha e à Itália. Além dessas medidas tomadas aí, foi decidida também no Congresso de Berlim com relação ao Congo. O Congo é a região central ali da África. Ele pertencia a quem? A que país ele pertencia, Rafa? Então, a nenhum país, na real. Se teve essa partilha de dividir as fronteiras como eles queriam, nessa divisão de fronteiras não foi respeitado as etnias, as tribos, a cultura africana. Você teve tribo que foi partida ao meio. O Congo foi um caso muito peculiar, porque, vê, o Leopoldo II, que era o rei da Bélgica, a Bélgica era um país que acho que se surgiu, se não me engano, foi em 1830. Então, também era um país do surgimento tardio. E ele queria que a Bélgica fosse mais potente, mais poderosa. Só que ele viu que na Europa não tinha como, porque a Bélgica é um país pequeno que está ali no meio de outros países maiores, não tinha como se expandir. Ele queria colônia, de todo jeito. Os belgas, o parlamento belga, não estava apoiando ele. E o que foi que fez? Como ele participou diretamente do Congresso da Conferência de Berlim, ele conseguiu pegar o Congo. Mas o Congo virou uma posse particular dele. A gente falando de quintal aqui, então literalmente era o quintal do Leopoldo. Quintal esse que ele nunca foi. E a gente tá falando aqui da Bélgica, galera. Lembre-se de Tintim. O escritor era belga. O EG era belga. Então, o Congo, ele tinha a particularidade. O Congo não era da Bélgica, o Congo era de Leopoldo II. Depois, anos depois, décadas depois, ele passa a ser da Bélgica, né? Olha, para vocês verem como era o domínio de Leopoldo, ele era tão estimulador da tirania, os belgas tocavam tanto terror no Congo, relatos aí para estimular a exploração de marfim, utilizando a mão de obra africana. Os camaradas amputavam membros dos africanos que não produziam o suficiente, até depois de plantação de algodão, café. A galera realmente tinha trabalhos compulsórios, forçados e com castigos terríveis. E a coisa escalonou num patamar tão grande que teve uma hora que o pessoal da Bélgica disse: opa, Leopoldo, pô, tá foda aí, não dá não, vamos maneirar aí essa exploração. Os belgas pediram pra Leopoldo parar de matar, Foi, velho, tava foda. Pra tu ver que o negócio tava pesado, porque é difícil alguém fazer isso lá na Europa, não pode ver, meu irmão. Ei, Hitler, vai com calma, cara, tu tá matando muita gente. Pressão da opinião pública, pô, pra Leopoldo mudar de posição, e ele acaba tendo que abrir mão do Congo como um território pessoal e dando a administração dele para o parlamento belga. Você teve Mark Twain, o Arthur Conan Doyle, o cara que escreveu Sherlock Holmes, eles se juntaram e fizeram associações, como se fosse assim, de direitos humanos, mais ou menos, para fazer pressão pública. Mas na Bélgica estava tão descarado que sofreu pressão internacional para dar uma maneirada. Depois passou para o Estado belga, mas as primeiras décadas ela pertencia ao Leopoldo, era particular dele. Então, você vê, essa divisão não respeitava nada da África, né, Cícero? Não foi respeitada a etnia, nem sequer a religião também dos povos africanos na divisão. Ou seja, eles colocavam povos que eram rivais na África, eles colocavam dentro do mesmo país ali. Do mesmo território, da mesma colônia. Na mesma colônia. Pegaram povos que eram de etnias diferentes, etnias que eram concorrentes, etnias que tinham conflitos rivais entre elas, e colocaram dentro do mesmo território colonial. E isso acabou gerando vários problemas, tanto ainda dentro desse período colonial, neocolonial, como lá no século XX, quando a gente vai ver a descolonização. Inclusive, hoje, a gente ainda vê muitos problemas ali na África,
dessa divisão geopolítica sem nenhuma medida de pensar nos africanos, né? A divisão geopolítica da África foi basicamente neocolonial. Se você compara o mapa da África antes do processo de neocolonialismo e depois, você fica assustado como era a divisão étnica. Você olhando para o mapa, tem centenas de etnias diferentes dividindo esse território. Chega, parece aquele chão rachado do sertão, todo partidozinho. E quando você olha para o mapa depois, é muito uniforme, tem um território gigantesco que englobam populações de etnias muito distintas. E isso é realmente aquela velha tática de dividir para conquistar, ou pelo menos fazer com que rivalizassem essas populações para facilitar o domínio europeu. A fronteira traçada preocupada com o máximo de lucro possível que você poderia obter. Não estava ligando para essas outras coisas, né? A gente vê algumas peculiaridades aí na exploração. Claro que é difícil a gente falar de todos os conflitos, todos os problemas que teve na partilha da África. O nome da coisa ser partilha da África, o nome partilhar algo, parece que é porque é aquilo, você tem alguma coisa que você possui. Inclusive tem imagem de época do pessoal cortando um bolo, né, um negócio, cada um com um pedacinho ali do mundo. É um período repleto de charges. Se você for pesquisar sobre o imperialismo, muita charge. A tipografia estava crescendo nessa época. Outros dois pontos que me chamaram a atenção aí na África é uma com relação à parte norte da África, onde ali a gente vê o Egito. Os franceses resolveram investir na construção do canal de Suez. Interessante, né? Mas eles acabaram com um custo imenso e não conseguiram arcar com isso. Então, os ingleses começaram a colocar o dedinho deles lá. Então, não termina essa parada aqui. Só que quem vai começar a mandar sou eu. Ou seja, seria um caminho mais curto dos ingleses para chegar à Índia, outra colônia deles. E outro ponto que me chama a atenção, Marrocos. Marrocos, velho, foram tensões fortes. Vocês podem ver o que veio surgir depois, as divisões de blocos ali na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, quem tinha o interesse pelo Marrocos era a França e a Alemanha. Eles dois foram lá no mapinha, na Conferência de Berlim, e marcaram o xizinho. Só que isso acabou gerando 3 crises fortes. Inclusive, na segunda crise, tentaram fazer que os dois tomassem de conta. Vamos fazer aqui um pacto. Só que isso acabou dando uma bronca maior ainda. Eles entraram em outro conflito e a França acabou saindo vitoriosa com o apoio dos ingleses. A gente já vê aí essa fragmentação dos blocos antagônicos na Europa. Esse conflito que tá falando foi posterior ao tratado lá de Berlim, né? Então você vê. Por exemplo, a última crise do Marrocos foi em 1911, né? A ideia de resolver diplomaticamente as coisas acabou não sendo bem sucedida. E como tu falou, um ano depois já teve essas treta no Marrocos. Meio que é por isso que o Kaiser da Alemanha larga a mão de resoluções diplomáticas e, a partir de 1914, decide que só consegue resolver as coisas sentando bala pra cima. Pensou assim, minha gente, olha, o Kaiser lá, o Guilherme, né? Guilherme II, ele pensou, meu irmão, na África a gente não tá conseguindo nada. A gente entra em conflito lá, eles se juntam, pronto, perde o Marrocos, perde não sei o que, perde. Então os franceses e os britânicos com tudo aqui. Então o jeito é o seguinte, eu vou invadir, eu vou pela Europa mesmo aqui, meu amigo. Eu vou tocar fogo nessa bagaça aqui. Até porque a Primeira Guerra Mundial é a guerra de primo, né? É, guerra de primo, velho, é guerra de família. Já que a gente me explicou como essa entrada na África se deu, vamos falar um pouco da Ásia. Claro, não vai dar para falar da Ásia toda também, mas a gente pode falar de 2 casos, acho que da Índia e da China, que são casos assim, mais emblemáticos e são dos 2 maiores territórios. A ocupação lá na Índia é até anterior, é desde o século XVIII. Você tem, em 1757, a França e a Inglaterra já brigavam pela Índia. Porque como é que os europeus chegaram na Índia? Foi no século XVI. Portugal, né, conseguiu fazer aquele arrodeio na África e bater lá, para conseguir pegar as especiarias indianas. Só que no século XVIII, quem estava disputando a Índia era a França e a Inglaterra. A Inglaterra consegue ganhar essa disputa e através de quem? Através da Companhia das Ilhas Orientais, que era um grupo de mercadores, de comerciantes ingleses, que atuavam lá. Eles tinham exércitos privados, eles tinham poderes administrativos que o parlamento inglês dava para eles, e eles meio que comandavam a região indiana. Eles entravam em acordo com os nobres indianos e tal, botavam um contra o outro e ia mantendo seu domínio. É interessante a gente falar como é que era a estrutura da Índia nessa época. Por mais bizarro que possa parecer, a Índia tinha um imperador. O imperador indiano era o Mogol, descendente do Gengis Khan. Só que ele era uma figura meramente simbólica, ele não tinha um poder efetivo de comando nessa região. Quem de fato governava os territórios, meio como, entre muitas aspas, uma espécie de feudalismo, eram os marajás, que eram governantes locais. E esses marajás, com relações muito ligadas ao benefício próprio, vão acabar se associando
a esses mercadores ingleses. Uma coisa curiosa até é que a ambição deles pela troca comercial e o enriquecimento em relação à Inglaterra faz com que muitos deixem de plantar alimentos para produzir algodão. Isso vai se perpetuar por 100 anos, como o Mago falou. Você vai ter o imperador lá, ele não tinha esse poder todo. E lá na Índia tem a questão das castas, né? As castas sociais, que justamente a casta nobre era quem comandava regionalmente. Cada região tinha esses nobres que comandavam. Vai durar um século essa questão. Só que vai criar uma tensão cada vez maior e vai ter, em 1857, a primeira guerra pela independência indiana, que você vai ter vários soldados indianos que atuavam nesses exércitos privados, como se fosse uma espécie de mercenários para a Companhia das Índias Orientais. Eles vão se revoltar pelas condições de trabalho e tudo mais, e isso vai se espalhar pela região. Tanto a população de classe mais baixa, por estar oprimida, como até alguns nobres indianos por não se sentirem que estão recebendo um benefício suficiente. Quem não fazia parte do acordo com os ingleses achava que podia ganhar mais. Então, vai ter esse conflito. O desfecho disso é que a Inglaterra destrói essa resistência e passa agora a exercer domínio direto lá. Ainda, a partir de 1857, vira território inglês, uma colônia de fato, direta. Vai virar o que chama do Raj britânico, que agora vai ter uma administração... Um vice-rei, né? E a Rainha Vitória passa a ser rainha na Inglaterra e imperatriz na Índia. Agora vai ter o domínio direto, o domínio fica ainda mais acirrado. E isso vai quebrar a lógica de como funcionava a Índia. Se desde o século XVIII era voltado para ser colônia inglesa, isso vai piorar ainda mais, que o controle vai ser ainda mais forte, e você vai ter a Índia, por exemplo, ela sempre foi uma grande produtora de tecido lá, só que a Inglaterra também era. E tipo, a colônia não pode produzir a mesma coisa que a metrópole produz. Então, os caras começaram a produzir o algodão que a Inglaterra queria e exportar isso para ela, levar para a Inglaterra. A matéria-prima, né? Para os ingleses poderem fazer os tecidos lá. Eles não conseguiam mais plantar para ter sua agricultura de subsistência. E os ingleses não estavam ligando para isso, não. Tanto é que você vai ter grandes fomes de milhões de pessoas morrerem nesse período aí. Claro, você tinha uma questão climática, que as secas na região acontecem, como aqui no Nordeste acontecem secas periodicamente também. Só que é aquilo, antes nesses locais, você tinha governos que faziam meio que uma rede de segurança, até de segurança alimentar mesmo. Com a ocupação inglesa lá, acabou-se isso. Eles não estavam preocupados. O importante é você fazer algodão, papoula também, que também foi utilizado para produzir ópio, e mandar pra gente. E vocês que se virem. Tipo, eles não vão ter mais nenhum tempo para plantar para si mesmos, e aqueles que tentavam ainda fazer meio que essa, não é agricultura familiar, mas essa agricultura mais tradicional, perdeu um espaço completamente. Isso é a inserção do capitalismo nos espaços coloniais, que vai gerar o que a gente chama de holocaustos coloniais. Holocaustos coloniais é um livro muito bom do Mike Davis, né, que ele fala justamente sobre a questão de como a relação de catástrofes climáticas junto com a colonização e o mercado capitalista piorou muito essa situação nesses locais. A Índia sofreu milhões de mortes. Ia morrer gente lá? Ia, com certeza. Mas se não tivesse esse sistema implantado lá como foi implantado, provavelmente o custo de vida ia ser muito menor. A gente vai ver isso também durante o século XX, que a Inglaterra também não estava ligando muito. Então, o seu Churchill lá não ligava nem um pouco para indiano, não. Deixava os indianos lá na hora de fazer as políticas públicas. A questão também da ocidentalização cultural. Porque essas regiões, elas passaram por esse processo de ter que se ocidentalizar na cultura. Tipo, a roupa das pessoas. Você vê os nobres indianos, eles vão começar a usar terno, por exemplo. Não é uma roupa. Por exemplo, você vai ver os nobres indianos usando, muitas vezes, terno mais o turbante, que algumas etnias indianas usam. Porque a Índia é uma civilização muito antiga, mas lá tem muçulmanos, sikhs, hindus, budistas. É uma grande mistura cultural e religiosa lá. E outros locais também tiveram. Você vai ver o modo de vida europeu sendo levado para lá. Chama processo de aculturação. Geralmente ele parte de um centro dominante para as regiões periféricas e é meio como uma forma de tanta adequação aos paradigmas de civilização que são colocados, mas também de negociação, de dizer, olha, nós estamos aqui mais iguais a vocês, em quem se adequa melhor tem mais condição de governar para o centro. Meio que define quem são as elites coloniais que vão negociar com os espaços centrais. As elites partem delas, essa prática. Se a gente falou que se criou uma ordem de raças, o cara era indiano, ele sabia que estava abaixo do branco europeu. Mas o indiano da elite, ele poderia tentar o máximo possível se parecer com o europeu. No modo de agir, no modo de se vestir. Isso não está muito distante da gente, não. Porque você pode ver que as nossas elites, o costume é falar inglês, é ir para Disney. O brasileiro é doido para achar que faz parte do Ocidente, né? Tudo processo de aculturação. A Índia vai passar por esse processo aí. A Índia só vai ficar independente na segunda metade do século XX. 1947.
A China sofreu um processo um pouco diferente. A China ela nunca foi uma colônia de fato. O Império Chinês ele era enorme e durante todo o século XVIII, na verdade até o XIX, ele era a maior potência. Ele vai começar a perder o espaço a partir do começo do século XIX. A gente às vezes acha que a Europa sempre foi o centro do mundo, que a história partiu da escrita deles, grande parte dela, ou pelo menos tem essa impressão, mas não. A grande parte da história da humanidade, ela é asiacêntrica, na verdade. Os grandes impérios asiáticos, eles tiveram um papel de destaque por muito mais tempo do que os europeus, na verdade. No século XVIII, a China era a maior potência do mundo. O que vai acontecer? Esse império, o Império do Meio, como eles chamavam, ele tinha grandes mercados, bem prósperos, e eles eram autossuficientes. Isso que era o danado da coisa. A China, ela não precisava da Europa para se manter. Claro que havia o comércio, você tinha a Rota da Seda e tudo mais. O que acontecia? A Europa chegou aqui na América, pegava, por exemplo, a prata daqui da América Latina, levava para a Europa e essa prata da América Latina eles utilizavam para comprar as especiarias chinesas. Seda, jade, porcelana, chá, que eram especiarias bem rentáveis. Só que isso ficava bom para a China. A balança comercial era melhor para a China. A China vendia isso aí para a Europa e lucrava muito mais. E se tinha um costume dentro da China de resistir muito à compra de produtos estrangeiros. Eles eram muito fechados. Na China só tinha uma região, que era a região de Cantão, que eu acho que hoje é Guangzhou, se não me engano. Só nessa região que os comerciantes estrangeiros, os comerciantes europeus poderiam ir para fazer negócio. E era limitado a entrada deles ali. Eles não tinham esse acesso direto ali. E eles queriam muito, os europeus queriam muito esse mercado. Porque eles sabiam que lucrariam muito se conseguissem quebrar essa ideia aí da burocracia chinesa, do controle chinês. Até porque a China tinha uma grande população. A grande população se reverte em um grande mercado consumidor. Exatamente, a China sempre teve essa magnitude. Como é que eles vão arrumar isso aí? A brechinha que eles vão achar? Contrabando de ópio. Ópio é uma droga feita da papoula. Você pega da papoula e você faz o ópio que você... Você queima numa cumbuca, num quarto pequeno, e você fica inalando, como incenso. Essa papoula tinha essa produção dela na China, não. Nem na Inglaterra, na verdade. A Inglaterra tirava muito essa papoula da Índia. A Índia tinha grandes campos de papoula. O princípio ativo do ópio é a morfina, né? Que a gente usa até hoje. Ela não é estimulante, não. Pelo contrário. É uma droga que deixa a pessoa meio êxtase, assim, paradona e tudo mais, né? Doping negativo, chama. Fica num estágio meio de letargia, meio paradão, assim. Esse nome morfina vem exatamente de Morfeu. Sono e tal. Eles vão começar a contrabandear esse ópio pra lá. O ópio era proibido na China. Era considerado uma droga ilegal. Os imperadores chineses, eles proibiam o ópio justamente por essa questão mais moral. Se precavendo por essa questão da droga degenerar a pessoa, por assim dizer. Como ela é uma droga que tem uma adicção fácil, ela vicia muito fácil, o camarada rapidamente estava ali perdido pelo ópio, e mais, o ópio geralmente era vendido associado à prostituição. Dois vícios combinados. Por conta disso, rapidamente o camarada estava reduzido à miséria por conta do ópio e estava saindo de sua vida habitual de produtividade, de trabalho na lavoura ou de comércio na cidade. Queria fazer um parênteses, não tem nenhum puritano aqui não, só que realmente provocava problemas no tecido social. Cada um, vamos, século XXI, século XIX, cada um, vamos também contextualizar as coisas, né? Bem, o auge desse ópio foi no século XIX. Em mais ou menos 1630, você vai ter uma pressão muito forte da Inglaterra para esses portos. Ela queria mais portos para comercializar isso aí. E ele continuava sendo proibido. A balança comercial chinesa vai começar a ficar desfavorável para eles. A China, na época, enfrenta uma revolta interna, que é a da Lotus Branca. Isso vai fazer com que ela gaste muito dinheiro para suprimir essa revolta. Aquela prata que entrava na China porque ela vendia suas especiarias na Europa, acaba diminuindo, porque a China estava começando a comprar muito ópio. Até traficantes chineses começavam a vender esse ópio. E o traficante chinês, ele era até melhor do que o europeu, porque já estava ali no próprio país, para ele era mais fácil ter os contatos. Tudo era a partir de Cantão. Então você precisava de contatos para levar de Cantão para dentro do país. O Cantão é um porto, salvo engano, que fica no sul, na região sul da China. Essas tensões vão escalonar cada vez mais, até o momento que você tem os marinheiros ingleses matando numa briga súditos chineses. Esses caras eles vão meio que fugir, se esconder. Não vai ser as autoridades chinesas que vão pegar ele, porque se elas pegassem eles iam ser mortos. A pena era isso, era a pena de morte. O superintendente inglês já vai pegar esses caras e vai julgar eles pelas leis inglesas e vai absolver os caras. Aí isso vai levar uma revolta muito grande. E a briga começa a ser meio generalizada, né? O que é que os chineses vão fazer no final das contas? Eles vão dizer, vamos jogar esse ópio no mar. Funcionou com os Estados Unidos, vai funcionar com a gente também. A diferença é que lá era um chazinho, né, velho? Foram mais de 20 mil caixas de ópio jogadas no mar. Isso vai ser a desculpa que os ingleses queriam para declarar guerra aos chineses. Vai começar a guerra do ópio.
A Guerra do Ópio dura 3 anos, entre 1839 até 42. A Guerra do Ópio vai ser o começo do declínio chinês, porque a Inglaterra vai ganhar a guerra. A Inglaterra tinha navios muito mais desenvolvidos do que os chineses. Ela tinha já navios movidos a diesel, uma coisa assim. Os chineses tinham seus juncos, que eram navios ainda arcaicos. Eles são derrotados e o custo é muito alto. O custo vai ser o Tratado de Nanquim, que é um tratado desigual. O tratado desigual meio que virou um termo para todos esses tratados que os europeus obrigaram, de certa forma, esses países asiáticos. Ou seja, 99% dos tratados que os europeus fizeram é desigual. Não tinha ONU para regular, então era quem tem mais força impõe o tratado. Falando em tratado desigual, a Inglaterra mesmo botou um desse para cima da gente na época da nossa independência. Os produtos ingleses no Brasil pagavam menos impostos do que os próprios produtos brasileiros. Era 15% da taxa dos produtos ingleses, do resto do pessoal era 29%, coisa assim, bem gritante. Que era isso que os ingleses queriam. Eles queriam não só quebrar a ideia de só poder fazer comércio em cantão, fazer com que o ópio fosse legalizado e ganhar tarifas melhores. E eles conseguem. O Tratado de Nanquim, ele vai liberar o ópio, ele vai dar aos ingleses taxas de importações mais vantajosas, produtos ingleses vão ser vendidos lá e vai abrir os portos. Vão ser vários portos abertos agora. O pior de tudo é que quando começa a abrir portos para os ingleses, a turma na Europa vai dizer, opa, também quero. Abriu para todo mundo. E vai lá a Alemanha e pede também para ter seus portos, França. O que vai dar origem a uma segunda guerra do ópio em 1856, justamente para abrir mais portos ainda. E a China ainda tem que pagar reparação de guerra. Isso vai ser o fim da hegemonia comercial chinesa, né? E vai ter esse declínio geopolítico dela. A partir desse momento, a China vai passar por um processo que só vai melhorar lá na Revolução Chinesa, em 1949. Mais uma vez aí a gente está vendo que os acontecimentos ali do século XIX deflagraram ou estimularam bastante os acontecimentos do século XX, né? Esse fato da China ficar enfraquecida vai levar, como o Marco falou, a vários outros países europeus entrarem lá, até a pegar território chinês agora. O Japão, neste período, era... O Japão também, depois de um tempo, começa a ser imperialista e pegar possessões na China. Ela vai passar as duas guerras mundiais dessa forma. Porque a China, depois das duas guerras do ópio, fica tão desmoralizada, o governo, a burocracia, que começa a surgir um movimento dentro das classes populares chinesas nacionalista autóctone, que preza pela expulsão dos estrangeiros à base do que for possível, porque realmente desmoralizou toda a cultura chinesa, todo aquele brio e orgulho pelo ser súdito. E isso vai derivar num conflito entre todos que são estrangeiros e esses grupos organizados de chineses. Isso que tu falou, Mago, no Tratado de Nanquim tinha uma cláusula que forçava os chineses a reconhecer os europeus como iguais. Porque os chineses também tomavam os europeus como bárbaros. Eles tinham essa ideia da superioridade chinesa. Com essa humilhação que eles sofreram, eles tiveram que baixar a cabeça e não rola mais, sabe? Isso vai gerar um conflito conhecido como Guerra dos Boxers. Tem esse apelido porque os chineses lutaram no conflito usando Kung Fu, tipo, com os punhos. E aí fica boxers para os ingleses. Enquanto os europeus, de um modo geral, reunidos numa força expedicionária, lutaram utilizando armas de fogo. Igual, né? Aí a disputa foi bem igual. Evidentemente, o resultado foi positivo para os europeus. E também tem, para terminar, sobre a Ásia, que também acaba influenciando na África exatamente com relação aos otomanos, né? O Império Otomano. Porque o Império Otomano, de certa maneira, ele tinha influência ali, tinha território dele ali no norte da África, inclusive, onde era o Canal de Suez. E isso foi totalmente obscurecido pelo Tratado de Berlim ali, né? Depois de falar de certos fenômenos históricos que marcaram a narrativa do que é imperialismo, é interessante a gente compreender os discursos que dão base, que amparam a formulação desse fenômeno histórico. E tem um camarada que estudou profundamente a parte dos discursos literários, como a literatura, como a cultura de um modo geral, dá suporte, assenta e estimula o processo de missão civilizatória, de darwinismo social e de construção retórica do que é o imperialismo, o neocolonialismo. Esse camarada é um palestino chamado Eduard Said. Adoro. Conhecido, talvez, por jogar pedra
em tanque israelense. Tá errado, porque ele não é mais conhecido pelo isso, não. Eu descobri um dia desse que ele jogou pedra em tanque. Não, tá errado não. Errado não tá, né? Se jogar pedra em tanque israelense, apoio total. Aqui a gente tem um podcast pró-Estado Árabe Palestino. Said é um camarada nascido ali no território da atual Palestina, a época que o Império Britânico era mandatário, potência reguladora daquele espaço. E ele cresceu numa sociedade que vai ser abalada pela criação do Estado de Israel e do movimento sionista, expulsando boa parte da população árabe da região histórica da Palestina. Essas percepções e experiências, obviamente, influenciaram o Said na forma em que ele viu o mundo e o que ele procurava conhecer. De modo que essa dinâmica central da ocupação dos espaços em que ele vivia, em especial de como retoricamente isso era legitimado, preocupava muito ele ao ponto dele escrever 2 obras só debatendo, só investigando como é que se dá a estruturação desse problema. Os nomes desses livros são Cultura e Imperialismo e o Orientalismo. Este último é o grande clássico de Said nesse tema. O cerne do pensamento de Said é buscar perceber, então, como discursos literários, assim, do cotidiano, coisas mais banais, do Ocidente, vão criar o que a gente chama de Oriente na nossa sociedade. E cria o Oriente como um outro para legitimar a si mesmo. Parece um pouco complicado, mas é meio como se eu precisasse falar mal de Arruda, dizer Arruda é muito baixinho para me sentir mais alto. Do modo geral, a analogia se transfere aí para as questões políticas, como se a Europa precisasse de um discurso que inferiorizasse os outros países do mundo, os outros territórios, para se colocar como uma população que se enxerga como civilizada ou se enxerga dentro de um panorama de progresso, de tecnologia e por aí vai. É meio que aquilo, tipo, quem são eles? Eles são o Oriente. Então, quem somos nós? Nós somos o Ocidente. Você vai criar essa sua identidade que é esse outro cara aí, que é diferente de você. Eles são o Oriente. Se eles são o Oriente, a gente é o Ocidente. E a gente é melhor que eles. Ele tem uma preocupação muito grande, o Said, em entender como é que a literatura produz uma crença social e como essa crença social estimula a produção da literatura. Ele tem uma metáfora para falar sobre isso que a gente pode trazer para cá e discutir um pouquinho, que é a ideia do livro e dos leões. Se a gente lê um livro que fala que leões são ferozes e depois se a gente encontra leões que são ferozes na rua, a gente vai acreditar muito nesse livro e vai ser estimulado a ler mais livros desse autor. Ele vai ganhar uma certa veracidade, vai ganhar um estímulo também para que esse autor escreva mais sobre o tema leões ferozes. Ao mesmo tempo em que, se além de escrever que leões são ferozes, esse autor escreve que leões são ferozes e dá instruções para que você lide com esses leões ferozes, como, por exemplo, use uma cadeira e um chicote para bater no leão e se defender, e você encontra o leão e utiliza, de fato, uma cadeira e um chicote para bater nele, e você vê que o leão é feroz e ele reage com ferocidade, você está legitimando mais uma vez, com muito mais ímpeto, o discurso desse escritor. E vai começar a se estimular nessa sociedade que vários escritores escrevam sobre leões ferozes, porque é algo que é muito crível e que está vendendo bastante. Isso é metafórico, obviamente, mas a gente vai ver que a ferocidade do leão, nesse segundo exemplo, vai estar sendo estimulada pela prática que o livro impetrou. Bora trocar esse leão por chineses, muçulmanos, indianos, africanos dos vários países, Palestinos. De que forma essa pessoa, não só as pessoas, mas que forma a cultura toda desses vários países são representadas. Muitas vezes o foco é de exótico. Que tal a gente trocar livro também por cinema? A gente pode citar uma infinidade de filmes que vão representar o oriental como algo negativo e coisa que parece que é boba, mas quando a gente vai fazer a depuração, uma análise mais crítica, a gente vê, porra, não tem como isso não ser um discurso orientalista. Acho que um dos exemplos mais fortes é a representação do Xerxes em 300. Lembrando que o 300, ele é uma obra baseada em quadrinho, né, da forma de Frank Miller. E o próprio Frank Miller, ele não é um cara lá muito... meio fascistoide. Não tem uma visão muito legal com o pessoal do Oriente, não. Então você vê, os persas ali estão representados de uma forma que não faz sentido para os persas. Os persas estão arabizados. O persa não é árabe. Ele é indo-europeu. A Pérsia, que hoje é o Irã,
ela é outra tipo étnica, né? Não são árabes, eles são muçulmanos, né? Como muitos, grande parte dos árabes são, mas são outra cultura. Só que você vai ver ali 300, o negócio tá muito similar. Você vê os atenienses e espartanos, enfim, esses gregos ali, sendo os europeus, né? Então você cria essa luta ali naquele filme. É engraçado notar que, de uns tempos pra cá, existe um cuidado maior em como se representa, principalmente, os inimigos nos filmes de ação. Discordo, Arruda. Não, mas veja só, sabe por que esse cuidado maior? É o cuidado maior somente por fins econômicos. Por exemplo, se você pega o filme da Marvel, De mercado, né? China mesmo. não se tem vilões chineses mais estereotipados. Tipo, lembra, é um filme bem antigo esse, aquele Aventureiros do Bairro Proibido, que tinha, tipo, um chinês do bigodão, com cara de mal, tal. Por exemplo, nos filmes do Homem de Ferro, um vilão do Homem de Ferro dos quadrinhos é o Mandarim. Basicamente não teve Mandarim no Homem de Ferro. Você substituiu... O Bonarim foi um galego, né, velho? Foi. Você substituiu no filme do Doutor Estranho o ancião lá que ensina as artes místicas a ele. Ele é um tibetano. Não botou esse cara lá, botou uma mulher europeia. Por quê? Por causa do mercado chinês, né? Porque o Tibete não ia ser representado como um bonzinho nesse filme, porque esse filme vai passar na China. Isso você está falando com uma população específica, que são os chineses, e tem muita relação com o domínio econômico crescente da China, principalmente no âmbito cultural. Teve uma bronca danada quando o pessoal foi gravar o Aladdin novo da Disney aí. Porque o Aladdin, eles são do Oriente Médio ali, né? Arábia. Eles queriam contratar atores que tivessem o tipo físico daquela região. Só que, tipo, o pessoal começou a denunciar isso, que alguns figurantes, eles pegaram figurantes brancos e começaram a pintá-los, tá ligado? Fizeram um brown face, velho. Porque, tipo, eles disseram que não dava pra contratar todo mundo, tá ligado? Da Arábia. Aí pegaram o figurante, o cara que aparece só uma sombrinha dele assim no filme, mas mesmo assim é um branco que tá piado. Pronto, é brown face. Isso deu uma treta danada. A gente pode ver também em outro filme, que é o Drácula, uma história não contada, que o Drácula é feito pelo Luke Evans. Sim. É o filme do Gary Shaw. Esse último aí Sim, é o último, que o Drácula é representado como um puta herói. O herói nacional. Lutando contra os otomanos. Quer dizer, você inverte um camarada que, historicamente, é um personagem que é central na narrativa, mas em tese, o vilão da narrativa, e coloca ele como herói porque ele está impedindo o avanço muçulmano para dentro da Europa. E isso casa muito com o momento onde há um discurso anti-islâmico em alta na Europa, anti-imigração islâmica. Então, tá muito casado e é puro orientalismo isso. O filme foi um fracasso total. Por sinal, recomendação aí, ó. Não assistam. Eu já vi, desculpa. O filme tecnicamente não é ruim, não, mas a narrativa é bem ruim. É ruim, pô. É ruim. O problema dele é essa questão, esse subtexto. Mas ele, como filme de ação, por assim dizer, ele até que se paga. E tem lá o Charles Dance, que é bom ator que faz lá o vampirão. Eu esqueci mesmo. Acho que não tem nome, na verdade. É o Lannister, né? Tá, é o Lannister. O melhor Drácula ainda é do Hotel Transilvânia. Então, velho, essa pegada é muito pesada e a gente vai ver que ela vai estar sempre se retroalimentando. O Said, ele tem essa leitura, essa percepção quando ele olha para as narrativas, por exemplo, do Robinson Crusoe, do próprio Joseph Conrad, O Coração das Trevas. E ele vai perceber que a linha editorial europeia da época, falando sobre o Oriente, é muito nessa perspectiva de construir a imagem do selvagem, do bárbaro, que precisa de civilização, e isso retroalimenta o desejo imperialista, o discurso do darwinismo social e o discurso do progresso sendo levado para outras nações do mundo. Eu posso dizer, dessa questão do orientalismo, até quando os estudiosos, os acadêmicos ocidentais se debruçam para estudar o Oriente, ainda assim há um viés. Querem estudar esse Oriente, são acadêmicos e tudo mais, mas o pessoal lê o Oriente tentando solucioná-lo. Essa perspectiva é muito recorrente. E mais do que isso, você não consegue se desvincular de um olhar etnocentrista, partindo da Europa sempre para descrever a partir de categorias europeias, tentar explicar ao restante do mundo, o que acaba não sendo válido, o que acaba não encontrando referências claras. A gente acaba
entrando numa lógica que a gente chama de ideias fora do lugar, que é meio tentar encontrar uma ideia que é europeia no Brasil, ou na África, ou na Ásia. Tudo que você vai encontrar é que essa ideia não está lá. Você vai dizer, democracia, uma ideia tipicamente europeia. Vai encontrar o que no Brasil de democracia? Você vai encontrar que não tem democracia como na Europa. Então o discurso sempre vai ser esse, olha, o Brasil não é suficiente para a ideia de democracia. A África não é suficiente para a ideia de democracia, a Ásia tampouco. São todos bárbaros, selvagens e não alcançam. Por isso que hoje em dia tem uma perspectiva muito diferente de estudos, que parte sempre de formular os conceitos e as categorias na periferia, que é a ideia de pós-colonialismo ou decolonialismo. É justamente aquilo, se as soluções da gente não servem para essas outras pessoas, elas estão erradas. Não se tem uma preocupação de contextualizar as coisas. Se aqui no Ocidente isso aqui foi implantado e deu certo, esse deu certo entre aspas, né? Porque venhamos e convenhamos, né? Aí tem um outro problema também. Se ali no Oriente, esse Oriente criado pela gente, se lá as nossas soluções para eles não são boas, não dão certo, a culpa não é das nossas soluções, a culpa são da sociedade deles que não consegue ser civilizado o suficiente. Acaba caindo nisso aí. A ideia que tem nos estudos acadêmicos há alguns anos, dentro tanto do trabalho do pós-colonialismo quanto do decolonial, que é até mais recente, é que não. A gente vai tentar se preocupar em tecer essas categorias de análise a partir desse contexto específico desses países da periferia. Você não vai se preocupar em fazer análise pensando a partir da Europa, você vai se preocupar em fazer análise com as categorias tradicionais dali, daquele local, fazendo a crítica em cima daquilo ali. Porque o Ocidente ele acabou eliminando formas distintas de pensar, formas distintas de agir, formas distintas de se relacionar, formas distintas de se perceber. Isso tem que ser e está sendo resgatado num processo, né, de revisão histórica mesmo. Parece coisa boba, né, Arruda? Mas se você perceber, atentar para o próprio olhar sobre a história que alguns povos africanos têm, a relação com os griots, com o contar a história dos antepassados, sempre sendo registrada pela memória do mais velho, isso é completamente terraplanado pela perspectiva de historiografia ocidental. Se perde muito desses valores tradicionais a partir da lógica imperialista e o processo de aculturação. Eu acho que a gente podia exemplificar isso bem com uma leitura do trecho do Coração das Trevas, né? Usando um dos exemplos que o próprio Said usa, temos o Joseph Conrad. Ele foi um marinheiro nascido no ano de 1857, na atual Polônia. Como marinheiro, trabalhou a serviço da França e também do Império Britânico. Enquanto trabalhava para os britânicos, ele conheceu os horrores do imperialismo, em especial a política imperialista belga no Congo. A partir dessa experiência, ele escreve Coração das Trevas. Esse é um pequeno, mas significativo trecho. Vejam, nenhum de nós se sentiria exatamente assim. O que nos salva é a eficiência, a devoção à eficiência. Mas esses sujeitos não eram grande coisa na verdade. Não eram colonizadores, a administração deles era mera exploração, mais nada eu acho. Eram conquistadores e para isso é preciso apenas força bruta. Nada para se orgulhar, uma vez que a sua força é um mero acidente que brota da fraqueza dos outros. Eles agarravam o que podiam só porque estava ali. Era apenas roubo com violência, agravado por assassinato em massa e homens partindo em direção a isso às cegas, como é bem apropriado aos que enfrentam as trevas. A conquista da terra, que significa principalmente tomar daqueles que têm compleição diferente ou narizes ligeiramente mais chatos que os nossos, não é uma coisa bonita quando se olha bem para ela. O que redime é apenas a ideia. Uma ideia no fundo disso. Não uma desculpa sentimental, mas uma ideia. E uma convicção generosa na ideia. Uma coisa que você pode elevar, se curvar diante dela e oferecer sacrifício. Joseph Conrad, 1902. No coração das trevas estou e já não tenho mais direção. Num labirinto sem cheiro e sem cor, e o braseiro acendendo o chão. O inferno nem é tão longe, eu sei. Bem depois de onde nada se
pergunta aqui pra gente encerrar o programa. Qual é o legado mais cruel que o imperialismo deixa para os nossos dias? Arruda. Cara, eu acho que, na minha opinião, você não ter a ideia de como esse outro funciona. Tipo, a gente que é da área de história e passou pela faculdade demais, a gente teve dificuldade de ver muitos conteúdos a gente não viu porque simplesmente não saber como essas outras os sistemas culturais funcionam. Muito por conta dessa lógica. Tá falando do capitalismo. apagamento do outro, né? Tipo, você sai da faculdade de história e mesmo assim você não tem essa noção. Você vai ter que correr atrás de depois e, falando agora no programa anteriormente, é muito difícil você tentar entender minimamente esse outro. Eu acho isso é muito A cruel. construção tão forte que fizeram em cima da cultura ocidental aqui, né? E fudeu tudo, velho. Pô, E pra meu irmão, é vocês? muita coisa, velho. Mas já que escolher uma, né? Velho, pra mim foi o processo de colonização que gerou aqueles conflitos de descolonização da África, por exemplo, pesado. A geopolítica africana sofre até hoje com o que os imperialistas fizeram ali no século XIX. Pra mim, isso foi uma barbárie sem fim. Eu tô com o Cício, eu concordo muito com o Cício, que é o olhar sobre a África. E mais ainda, eu acho que o discurso imperialista ele acaba construindo uma grande mentira sobre a África, que é colocar ela na posição de um continente pobre. A África não é um espaço de pobreza, não é naturalmente, ao menos, um espaço de pobreza. É a exploração e a expoliação do europeu sobre essas populações que vai constituir essa interpretação. Não é porque é da África em si, mas é depois da colonização europeia o que resta, o que fica. Depois de tanto se levar embora, depois de tanto se estimular conflitos, é muito difícil você esperar que rapidamente um povo consiga se reerguer, se reorganizar e caminhar em frente nos rumos do progresso, equiparando-se à sociedade que o explorou, que tirou os seus recursos e que o colocou em situações de conflitos endêmicos. Antes dos imperialistas chegarem lá, as comunidades, mesmo que sejam de coletores, caçadores-coletores ali da África, a menorzinha que for, elas eram autossuficientes, tá ligado? Elas tinham sua subsistência garantida dentro deles, do universo deles lá dentro, do seu núcleo. E depois que o imperialismo se foi ou amenizou ali naquela região, ficou o caos, ficou a revolta, ficou arma, morte e tudo mais que a gente vê em filmes até hoje, por exemplo, né? Como um Diamante de Sangue, né? O conflito de um contra o outro, o processo de descolonização vai ser muito cruel por conta disso. Os caras jogaram, como você já disse, isso, no mesmo país, populações que são de tradições rivais e deram arma para um dominar o outro em seu favor. Exato. E o que resta depois é essa violência mesmo. O estímulo foi dado antes e se continua depois. Se a África fosse tão pobre e miserável, não fazia sentido ser tão almejada pelos capitalistas europeus, né? E só um lembrete, eu, Cício e o Mago, cada um falou o que te acha de pior. Mas, só para deixar claro, ficou implícito na nossa fala os milhões de mortes que esse processo acarretou. Porque a gente aqui não vai contabilizar essas coisas, mais que vocês viram. Então, para finalizar, galera, vamos para as dicas culturais. Para começar, Matheus, diz aí, Matheus, é tua? Porra, eu indico, velho, por mais contraditório que possa parecer, eu indico a leitura As Aventuras de Tintin no Congo ou As Aventuras de Tintin na África. Para criticar, encontre os meandros para crítica. Na verdade é uma fonte muito interessante sobre esse período e mostra como o discurso era muito naturalizado ao ponto dele ser apresentado às crianças como algo banal, algo divertido, o discurso do darwinismo social. É de certa forma cruel, mas ele reforça alguns estereótipos que é importante que a gente conheça e saiba de onde vem. Acho que esse é o papel das Aventuras de Tintin na África. Pode colocar aí no Google, galera, que tem um PDF. Mas eu queria indicar também um filme, ou você pode comprar também na Amazon, ou qualquer coisa do tipo. Tem ainda à venda hoje em dia, embora nas versões mais atuais tenham se suprimido alguns conteúdos racistas. Porque se fosse suprimir tudo de verdade, tinha que proibir a venda do livro. Ia virar uma tirinha. É meio como Monteiro Lobato. A galera entende como um documento de época. Quero indicar também um filme que mostra como existia, aí de uma forma mais romantizada, embora baseado em fatos reais, mostra como o discurso científico foi legitimador
de todo esse aparato, desse empreendimento colonizador do imperialismo, que é o Man to Man. Em português fica Elo Perdido, mas tem um filme horroroso do Jack Black com o mesmo título em português, então se for procurar Man to Man, o Elo Perdido. Filme muito bom, fala aí sobre pesquisas científicas quanto à origem do homem na África na época do neocolonialismo. As Pô, minhas Assis, diz dicas, aí. vamos lá. Dicas começando por filmes, aí, com o mesmo objetivo que o Mago colocou com o Tintin, ou Tantan. Assistir aí o Lawrence da Arábia, certo? E ver os meandros, como foi representado para nós, ele como um herói, só que ele a papel do imperialismo britânico. A mesma coisa, um filme mais recente, inclusive o Lawrence da Arábia ganhou. Esse é classudo demais, né? Ver com o Lawrence da Arábia. Gostaste? Ixi, classudo, não. Novo, esse filme é novo. E de livro, Os Condenados da Terra, de Franz Fanon. Os Condenados da Terra, escrito aí por Franz Fanon em 1961, conta sobre os efeitos devastadores da colonização ali na Argélia. Como ele dirigiu o hospital psiquiátrico da Argélia, então ele vê esses meandros psicológicos que foi gerado na mentalidade dos argelinos na colonização. É bem legal, inclusive o prefácio é lindo, escrito aí pelo Sartre. E, bem, eu vou indicar um canal do YouTube, pois é, porque YouTube também é cultura, apesar que se dá um trabalho achar cultura lá. Eu vou indicar o canal Desoriente, canal sobre estudos orientais, mas com essa perspectiva desorientada, ou sem o orientalismo, como o autor do canal faz. O autor é o Fernando. O Fernando, ele é professor da Federal da Paraíba, né, especialista nessa área. E eu Cícero, acho que só. como é que nosso ouvinte pode fazer para entrar em contato com a Aula Vaga, para, se quiser, nos mandar comentários, reclamações, correções ou até patrocínio? Então, o caminho mais rápido é pelo Instagram, certo? aulavaga.podcast. Só colocar lá na pesquisa que você vai ver lá um bonequinho com fone de ouvido, lendo um livro. Também temos nosso e-mail, aulavagapodcast@gmail.com. Lá você pode mandar seu e-mail com dúvidas, com sugestões. E também temos o Twitter da gente, o Vaga Escute Underline Aula. nas nossas plataformas também, hein? Nós temos esse podcast aqui pelo Spotify, pela Apple, né? E temos também pela Anchor. iTunes, tem até no YouTube a gente tá em todos os lugares. Lá no Instagram tem um linkzinho com todas as plataformas disponíveis para você ouvir esse podcast. Então, pessoal, é isso aí. Tchau, pessoal. Falou, pessoal.